Opa pessoal, hoje vamos tratar de um assunto diferente do que comumente a gente costuma tratar no canal, né? Que é sobre fotografia, técnica fotográfica, composição fotográfica, equipamentos. Mas devido a acontecimentos recentes que a gente presenciou na Serra da Mantiqueira, principalmente, eu me senti na obrigação de fazer esse vídeo para orientar vocês, né, que também curtem uma aventura fotográfica, a sair aí pela natureza sem contratempo, né, sem que haja algum problema. Então vamos ver como fotografar a natureza em segurança? Meu nome é Eduardo Moreto e seja bem-vindo ao canal Aventura Fotográfica. Bom pessoal, eu não sou um montanhista, né, um escalador, um alpinista profissional, mas eu tenho anos de experiência fotografando em várias condições de terreno, em várias altitudes, em várias condições de tempo, neve, chuva, e eu já passei até por alguns perrengues. Então o que eu quero passar para vocês é minha experiência na hora, né, que você resolver ir fotografar no campo. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: não visite regiões de montanha no Brasil no verão. E se você for para o exterior, né, se for região de montanha também, dá uma pesquisada no regime de chuvas do local. Evite, principalmente, subir altas montanhas no verão. Mas por quê? Não dá para fotografar com chuva? Dá para fotografar com chuva. Inclusive as formações de nuvens, né, essa formação nebulosa, ela pode até ser um elemento a mais na composição. O problema, pessoal, é que é muito perigoso, porque o tempo é imprevisível, principalmente a partir das 14 horas. Pode fechar, pode aparecer uma neblina muito espessa que estacione no local e você não consegue enxergar um palmo na sua frente. Você pode se perder da sua trilha, né? Começa a chover, a trilha fica escorregadia, a temperatura cai, né? Caso você se perca, você às vezes pode acabar ficando à noite no local. E com a temperatura baixa, com chuva, ventos fortes, você pode sofrer de uma hipotermia. Pessoal, em 2018, um francês chamado Eric Gilbert Velterland, corredor de montanha, ou seja, uma pessoa experiente que praticava esse tipo de esporte, ele resolveu subir o Pico dos Marins para praticar esse esporte dele. E o que aconteceu? Ele acabou se perdendo, porque apareceu uma espessa neblina, e ele saiu da trilha, caminhou horas e horas e horas e acabou descendo a montanha pelo lado errado, pelo lado do Vale do Paraíba, onde tem penhascos, né, no meio da mata. E na madrugada a temperatura caiu para menos 4 graus. Então ele não estava preparado para isso. Ele não tinha roupas impermeáveis, agasalhos para segurar essa onda de frio, não tinha alimentos de reserva, né, e acabou deitando num lugar, encostou numa pedra e faleceu ali de hipotermia. Moçada, eu contei essa história para vocês perceberem o quão perigoso pode ser a subida de uma montanha sem você ter conhecimento de montanhismo, sem você planejar essa subida, sem você ter conhecimento do local que você vai subir, né? E às vezes, como a gente viu agora em janeiro passado, sem a presença de uma pessoa que entenda do assunto, ou seja, um guia de montanha, uma pessoa especializada, um profissional. Bom pessoal, eu falei de janeiro último, por quê? Porque em janeiro passado agora aconteceu uma coisa bizarra no, mais uma vez, enigmático Pico dos Marins. Um coach, ele levou 32 pessoas para subir essa montanha, sendo que ele mesmo era uma pessoa totalmente despreparada, desconhecedora de montanhismo. E ele incentivou as pessoas a subirem, apesar de muitos guias falarem para eles não subirem, como assim uma espécie de um desafio, um exercício de autossuperação. O que aconteceu é que na madrugada veio uma chuva violentíssima, com ventos também muito fortes, levou a barraca das pessoas, as pessoas tiveram que sair das barracas às pressas, tomando chuva, sem visibilidade, a temperatura caiu a 0 e tiveram que acionar o corpo de bombeiros. E a operação do corpo de bombeiros, pessoal, começou por volta das 4 horas da manhã, 3h30, 4 horas, e se estendeu até o fim da tarde do dia seguinte. Ou seja, pessoal, tudo errado, tudo que esse coach fez estava tudo errado, muito perigoso. Então, pessoal, você tem que tomar muito cuidado com a pessoa que vai te levar ao topo. Então, moçada, a dica é:
Não suba altas montanhas ou a montanha mais alta da região, né, para fotografar o entorno. Fotografe a montanha em si. Em vez, por exemplo, de você subir o Pico dos Marins, né, se o tempo não está ajudando, suba num ponto mais baixo, um ponto de vista mais baixo, alguma montanha ali da região mais baixa, para fotografar o Pico dos Marins. Porque às vezes a própria montanha é o assunto mais interessante do local, né, o assunto mais belo do local. E isso também serve na temporada de inverno, porque apesar de não haver chuva, existe dificuldade, como dificuldade de escalada, dificuldade técnica, né? Se você está com preparo físico para isso ou não. Então, por exemplo, você não precisa subir numa Aconcagua para fotografar a Cordilheira dos Andes. Você pode fazer um trekking maravilhoso pela região, achar um ponto de vista maravilhoso para fotografar o próprio Aconcagua. Como essa foto que eu fiz do Aconcagua. Pessoal, havia nevado tanto na Cordilheira dos Andes que o Parque Nacional do Aconcagua estava fechado. Mas eu procurei vários pontos de vista possíveis ali na região para fotografar essa maravilhosa montanha. Então, quando você escolhe uma montanha mais baixa, né, até no verão você pode se aventurar. De repente, uma montanha que você leve aí 2, no máximo 3 horas para subir e 2 a 3 horas para descer. Você pode subir bem cedo, faz as fotos, conhece o local e na hora do almoço você já está retornando. Porque lembrando, normalmente o tempo vira depois do almoço. Vamos ver essas duas fotos. Nessa primeira, que eu fiz no inverno, dá para se ver a Serra Negra ao fundo. Na verdade, pessoal, a Serra Negra é um costado do maciço do Itatiaia, só que subir por esse lado é bem difícil, porque não há trilhas, é bem íngreme. Então o que eu fiz? Eu me posicionei num ponto de vista mais baixo, oposto, um lugar acessível que eu consegui chegar de carro e tomei essa imagem. De quebra, eu ainda captei o bairro Campo Redondo. Essa foto, pessoal, foi feita na nossa aventura na Volta dos 80, que é um caminho incrível que corta montanhas e vales entre o maciço de Itatiaia e a Serra do Papagaio. E a gente fez um vídeo dessa aventura. Eu vou deixar o link aqui embaixo nas descrições e no final deste vídeo. Nessa outra foto, eu subi no Pico do Couto, que fica no maciço do Itatiaia, e é a oitava, se não me engano, a oitava montanha mais alta do Brasil, só que é uma montanha acessível para se subir. E de lá eu fotografei a Serra Fina. E o ponto mais alto da Serra Fina é o Pico da Pedra da Mina, que é o quarto mais alto do Brasil, só que ele impõe muita dificuldade para se subir. Não tem água no local, é 8 horas só para você subir, é bem íngreme, bem cansativo, você tem que estar com muito preparo. Então eu subi no Pico do Couto e tomei essa foto. Também fizemos um vídeo dessa nossa aventura no Morro do Couto, que é chamado Aventura Fotográfica no Morro do Couto. Vale muito a pena ver, porque as fotos são incríveis e você vai poder ter uma ideia da dimensão, do tamanho do Parque Nacional do Itatiaia. Eu vou deixar o link aqui embaixo nas descrições e no final deste vídeo. E tem uma máxima, pessoal, que eu sempre costumo dizer: esteja no lugar certo, na hora certa. No Brasil, a temporada de montanha começa em abril e termina na segunda quinzena de setembro. No verão, no Brasil, é mais legal você fotografar cenas de litoral, de praias, rios, lagos. Inclusive porque a gente tem que tentar registrar não só os elementos físicos de uma cena, mas tentar captar a atmosfera, o feeling da cena. O espectador ele tem que olhar para uma foto de inverno, por exemplo, e ter aquela sensação do friozinho daquele singular momento. Como nessa foto que eu tirei também em região de montanha, com neblina logo pela manhã. Então, se você gosta de fotografar flores, fotografe na primavera. Esteja no lugar certo, na hora certa. Pessoal, um outro assunto muito interessante de natureza, que o pessoal gosta de fotografar, são as cachoeiras. O pessoal adora fazer aquela foto, aquelas belas cachoeiras com aquele véuzinho de noiva. Essa foto, pessoal, foi feita no Parque Estadual da Serra do Mar no mês de novembro. Havia previsão de chuva, mas eu cheguei logo pela manhã para captar imagens das cachoeiras locais. Inclusive, eu fiz um vídeo chamado Composição Fotográfica com efeito véu de noiva na Serra do Mar. E é muito legal de ver porque eu explico como eu utilizei o meu conhecimento sobre cores
para compor essa imagem. O link vai estar aqui embaixo, nas descrições e também no final desse vídeo. E normalmente no verão elas ficam mais interessantes. Por quê? Por causa das chuvas, né? Então aumenta o volume de água, né? A intensidade da queda d'água, e isso deixa a cena mais interessante. Só que aí é que mora o perigo. Normalmente os lugares que têm alta concentração de cachoeiras são em lugares de terreno acidentado, ou seja, serras e montanhas. Como nessa outra foto que eu tirei da Cachoeira do Caldeirão em Baipendi, Minas Gerais, que também fica aí no costado da Serra do Papagaio. Foi em pleno janeiro, mas a gente chegou logo cedo lá para captar essas imagens. Na volta, pegamos uma chuva fortíssima pela estrada. E tem acontecido muito acidente em função do aumento repentino do volume de água causado pelas chamadas cabeças d'água. Porque as pessoas que estão ali curtindo a cachoeira, elas estão no nível do terreno mais baixo e elas não conseguem ver lá no ponto da nascente do rio, né, que é mais alto. Então, de repente, se acontece uma tromba d'água, né, uma cabeça d'água, essa água vai descer com tudo, esse terreno, né, esse declive, e vai chegar com uma onda que vai levar tudo pela frente. Em dezembro último, na bela cachoeira do Poço Azul, em Lavrinhas, né, uma cidadezinha de São Paulo, que é uma região que na verdade fica numa encosta da Serra da Mantiqueira, da Serra Fina, né, que faz parte da Mantiqueira, aconteceu exatamente isso. Essa cachoeira ela fica no Rio do Braço, que nasce lá em cima na Serra Fina. Era um domingo, dia 12 de dezembro, se eu não me engano, à tarde. E o pessoal, muita gente curtindo ali a cachoeira. Só que lá em cima na Serra Fina, lá em cima na Mantiqueira, aconteceu essa chamada cabeça d'água, né? Uma tempestade muito forte. E essa água, pessoal, desceu com tudo, né? Ela formou uma verdadeira onda que foi descendo e foi levando tudo. E infelizmente, dessas 20 pessoas, 4 pessoas faleceram. E as outras 16 tiveram que ser resgatadas pelo corpo de bombeiros, porque na trilha para chegar no local você tinha que atravessar o rio, e era impossível atravessar o rio. Então os bombeiros tiveram que tirar uma por uma dali. Então, pessoal, a dica é: no verão, visite cachoeiras somente na parte da manhã, né? Procure chegar cedo, procure fazer a fotografia, né, com aquela maravilhosa, tenra e suave luz da manhã, fica até no máximo na hora do almoço e vaza. Porque a gente sabe que a virada, como eu disse, é a partir da hora do almoço. Outra dica é: pesquise bem a previsão do tempo, veja bem se vale a pena ir nesse local, né? Porque se estiver muito fechado, às vezes essa cabeça d'água pode acontecer na parte da manhã mesmo, então fique esperto. E a outra dica é: se você estiver no local, né, na cachoeira, e você perceber que está aumentando, de repente, os resíduos orgânicos na água, tipo pedaço de galho, folha, se você perceber que aumentou, está mais forte a correnteza, aumentou, a água está mais agitada, então pode ser um prenúncio que vem vindo uma onda de cabeça d'água aí, então é hora de picar a mula. Então, você pode me perguntar: pô, Eduardo, você não gosta de fotografar com tempo chuvoso? Sim, eu gosto, e não só gosto, como eu indico, eu incentivo você a fazer isso, porque a gente deve aprender a fotografar com todo tipo de luz, né? E, obviamente, o tempo nublado tem um tipo específico de luz, né? Inclusive, tem um vídeo muito interessante que a gente fez nessas condições, que é chamado 3 dicas de composição numa tarde sombria no museu. E quando a gente fez, né, esse vídeo, fizemos essas fotos, as condições eram de visibilidade mínima. Só que a gente estava numa montanha, ainda na área urbana, né, em Campos do Jordão, num museu a céu aberto, onde havia muita natureza e esculturas. Mas se eu estivesse nessa mesma condição de tempo, na área rural, numa montanha por aí, eu não ia conseguir fotografar praticamente nada. Então é isso, moçada. Vamos fazer fotografia de natureza, de montanhas, de cachoeira, sem colocar em risco os nossos equipamentos, a nossa integridade e mesmo a nossa vida. Ah, e não esqueça de ter uma mochila ou algum compartimento à prova d'água para guardar as suas câmeras e lentes. Já é inscrito no canal? Não? Então toca aí no botãozinho, se inscreva, toca no sininho para receber todas as notificações. Compartilhe esse vídeo para pessoas assim como você, que gosta de sair pela natureza fotografando
E não esqueça de deixar o seu like. Dessa forma você vai estar ajudando no crescimento do nosso canal. Valeu, fecha por aqui!